Assim, nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Agora, nós precisamos estar em Jesus. Hino de número 400. Em Jesus. Amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Amém. Pastor Silvano. Paz do Senhor, meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, Evangelho de Jesus, conforme escreveu São João, capítulo de número 15, São João, capítulo 15, e versículo de número 1. Os primeiros que forem encontrando, queiram por gentileza se colocar em pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Nós estamos neste processo de retorno, já tivemos culto hoje pela manhã, estamos tendo culto agora à noite, teremos culto amanhã na segunda-feira, e é muito importante que nós estejamos cheios de coragem, de fé, para esse enfrentamento desses últimos dias. Não nos acovardaremos, mas enfrentaremos com temor, com graça e com entendimento. Há alguém nesta noite que não tem Bíblia em casa? Há alguém que não tenha nenhuma Bíblia? Tem alguém entre nós que não tem Bíblia nenhuma? Se tiver alguém que não tenha uma Bíblia, faça um sinal para que possamos fazer chegar em tuas mãos uma Bíblia. Há uma pessoa, são 2 pessoas, 3 pessoas. Presbítero irmão Wagner, faça chegar às mãos dessa pessoa. Queridos, é muito importante que tenhamos a palavra de Deus. Você pode até não ter outras coisas em casa,
porque é comum não ter tudo. De repente você não tem o eletrônico que você gostaria de ter, mas se você tiver a palavra de Deus, com certeza você vai ter uma joia preciosa na sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Levanta a mão aqui, tem mais uma pessoa, porque você precisa acompanhar a leitura da palavra. Amém? João capítulo 15 e versículo de número 1, vamos ler até o versículo de número 7. Faremos uma oração e logo após, ministério de louvor estará adorando ao Senhor com toda a igreja no louvor congregacional. E eu convido você, eu não sei se você está atemorizado pelo tempo, mas eu convido você nesta noite a se deleitar no Senhor, a entregar a tua vida ao Senhor, confiar nele e entender que o demais Ele fará para cada um de nós. Não tenhamos que ficar preocupados com aquilo que ficou em casa, porque se Deus não puder fazer por mim e por você aquilo que nós deixamos em casa, você não vai ser capaz de resolver daqui. Mas Deus é Deus de perto, é Deus de longe, e nesta noite Ele tem poder, nesta noite, de alcançar as tuas necessidades. Ele tem poder nesta noite para mudar o quadro da tua vida e encher a tua alma de paz. Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Jesus, capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vou repetir: sem Jesus nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? Tudo o que quiseres, e vos serás feito. Quem crê nesta palavra? Vocês creem nesta palavra? E se pedirem tudo, porém se nós estivermos nele, e a palavra dele estiver em nós, quantos está nele? E a minha pergunta: a palavra dele está em quantos? João, ao escrever, ele disse que aquele que está nele também deve andar como ele andou. Estamos andando como ele andou? Se assim estamos fazendo, estamos nele. Se não estivermos fazendo assim, estamos enganando a nós mesmos. Mediante a palavra que foi dita, e foram palavras de Jesus: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu preciso de um milagre nesta noite. Quantos mais necessitam das orações? Coloque a sua cadeira sobre, a sua Bíblia sobre a cadeira, agora, ou sobre o banco. Levante as suas mãos aos céus como sinal de rendição nesta noite. Vocês creem na palavra que foi lida aqui nesta noite? Qual é a tua necessidade? Diga para Ele tudo o que você precisa nesta noite. Diga para o Senhor nesta noite. Ministério de louvor, diga para Ele o que é que vocês precisam nesta noite. Não tenha medo, eu quero desafiar a tua fé nesta noite. Diga ao Senhor o que é que você precisa nesta noite. Diga: Senhor, a minha palavra, a tua palavra está em mim, e eu estou em ti, Senhor.
Eu preciso que o Senhor receba a minha adoração, o meu louvor. Eu preciso que o Senhor atenda para a necessidade da minha alma nesta noite. Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, manifesta este culto em milagres nesta noite aqui, porque nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar, Senhor. Ajuda, aumenta a nossa fé, para que possamos ver o teu milagre acontecer nas nossas vidas. Assim nós pedimos, Senhor, e nós te adoramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Receba de Deus o teu milagre e adore o seu nome. Aleluias.
aqui, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, tudo que nós queremos é te louvar e te engrandecer, Pai. Nessa noite, se declare a Ele com as suas palavras. Não só com os louvores que nós estamos cantando aqui, mas diga a Ele o que Ele é para você nessa noite. Tu és santo, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Se declare a Ele nessa noite. Tu és tudo pra nós, Senhor. Erga suas mãos e diga: só tu és santo. Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és Diz pra Ele o que Ele é. Fala: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, mas Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tudo que eu preciso. Tu és, Senhor, o alfa e o ômega.
és, Senhor, o início e o fim. Tu és, Senhor, tudo aquilo que me compõe, que me faz ser quem eu sou. Jesus, me esvazia de mim e coloca mais de Ti. Põe mais de Ti dentro de mim. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és digno. Só Tu és, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, todo santo, poderoso, o Rei da Glória. Tem uma coisa que meu pai fala e isso é verdade. Eu podia falar que tem anjos voando aqui nesse lugar, mas eu não consigo ver anjos, então eu não posso afirmar isso para vocês. Mas eu sei que Jesus está aqui nessa noite, porque Ele já tocou o meu coração e eu quero que Ele toque o teu coração também. Nessa noite nós não viemos aqui para outra coisa, senão para adorar o nome dEle. Se não fosse para isso, não teria sentido estar aqui. Não teria sentido sair das nossas casas e vir a esse lugar. Então nessa noite se entregue ao Senhor e derrame tudo que é dEle. Nessa noite adora Ele. Ele é tudo para nós. Tu és tudo, Jesus. Tudo, tudo, tudo. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Ele está aqui nessa noite. Oh, não há outro como Tu, soberano e fiel. Não
os vossos assentos. Bom é louvar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E essas máscaras ainda incomodam um pouco para cantar. Mas quando nós não podemos cantar com a voz, nós podemos apresentar ao Senhor o nosso louvor com o nosso corpo, com as nossas mãos, com os nossos pés. O importante é tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não é quem canta bem, não é quem toca bem, é quem tem fôlego. Você tem fôlego? Puxa o ar. Está vivo? Tem gente viva aqui? A Bíblia diz que os mortos não podem louvar. Os que descem à sepultura não podem louvar. Davi, um músico por excelência. Davi um dia, ele chega e ele estava em apuros, e Davi tinha a impressão que ele iria morrer. Davi muito rapidamente pega a sua harpa e apresenta a sua harpa a Deus e diz: Deus, vai me deixar morrer? Na sepultura, quem poderá te louvar? Davi era um chantagista, e a Bíblia diz que Deus prorrogou os dias de vida de Davi, porque Davi era um adorador por excelência. Há muitas vezes na vida que nós temos duas alternativas: ou nós adoramos, ou nós murmuramos. Murmurar é simplesmente insinuar que Deus não sabe o que está fazendo, e Deus está no controle de todas as coisas. Eu vim nesta noite por causa da palavra, porque o louvor é para Ele, a glória é para Ele, mas a palavra é para nós. E Deus tem uma palavra de vida e de esperança para mim e para você nesta noite. Quem crê nesta palavra? Eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos e já convidar o diácono Fernando para nos trazer a palavra. Quero dar boas-vindas ao nosso irmão Adilson, a Bianca. Deus abençoe vocês. Também o irmão Márcio, a irmã Késia. A irmã Késia, que é pré-candidata a vereadora da cidade de Jundiaí, amiga desta igreja, mulher de Deus. E vocês são muito bem-vindos nesta noite aqui. Os irmãos querem dar boas-vindas a estes servos do Senhor, pode dizer amém? Amém. Depois estaremos dando boas-vindas aos demais, que os nomes ainda não chegaram para nós. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos crer que Deus tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Irmão Fernando, venha louvar o Senhor. O Reginaldo, o microfone do Fernando. Glórias ao Senhor. Curve a tua cabeça neste momento em nome de Jesus. Peça para o Senhor para que fale com você, não aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir e necessita ouvir nesta noite. Fale com Deus nesta noite. Senhor, abre os nossos ouvidos e abre também as portas da Tua palavra, que gere em nós entendimento para que possamos ouvir, não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que esta palavra venha edificar, consolar, confortar e edificar as nossas vidas em Ti, Senhor. Abençoa-nos, abençoa o Teu filho Fernando, em nome de Jesus, amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui nessa noite para adorar a Deus, para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Fiquei muito feliz ao chegar nesse lugar, nesse ambiente de adoração, não pelo convite que o pastor nos fez para estar ministrando, para pregar a palavra de Deus, até porque tenho certeza e sei muito bem que aqui tem pessoas bem mais capacitadas que a gente, mas eu convidei alguns amigos para estarem aqui nessa noite. Alguns responderam, outros
fidelidade de Deus, ela é real. Tem uma palavra no meu coração hoje da parte de Deus para a sua vida, e eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 27 e 28. Glórias a Deus, aleluias. Os irmãos achou, pode dizer amém? A palavra de Deus, ela diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu, vamos ler de novo, irmãos, versículo 25. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus usou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E aí ele termina no 29 dizendo: para que ninguém, ou que nenhuma carne se glorie perante dele. Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus falou muito forte algo ao meu coração, veio de encontro à minha vida essa palavra, quando o Espírito Santo falava assim ao meu ouvido: improváveis aos homens, porém escolhidos por Deus. E eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite se enquadra nesse perfil. Um dia alguém olhou para você e disse: é improvável. Glória a Deus. É improvável. E Deus olhou e falou assim: então agora você deixa comigo. Enquanto muitos olhavam para você e diziam: não tem jeito, não dá, não tem condições, um sorriso nascia no semblante da face de Deus. E ele dizia: para mim é possível. É improvável ao homem, mas eu escolhi. E olhando para essas condições, o texto não se refere apenas a uma situação que se aplica a um ser humano, mas a coisas. O texto diz que Deus escolheu coisas. E quando nós pegamos coisas, Deus me levou lá para o livro de Êxodo, no capítulo de número 25, verso 23. Deus vai dar algumas ordenanças a Moisés com relação ao tabernáculo, a construção do tabernáculo. E veja que interessante, que no capítulo 25, verso 23, Deus manda fazer a mesa dos pães asmos. No 26:15, as tábuas do tabernáculo. E em Êxodo 30, verso 1, o altar para queimar o incenso. E olha que interessante, Êxodo 27:1, o altar de holocausto. Eram tudo itens que seriam instalados dentro do tabernáculo. E quando se fala de tábua, se fala de sustento. Quando se fala de arca, se fala de testemunho. Quando se fala de holocausto, se fala de sacrifício. E quando se fala de incenso, fala de adoração. Eram itens de dentro da casa de Deus, o tabernáculo, que seria agora construído para Deus, em meio àquela caminhada da nação de Israel. Mas o interessante, a ordem de Deus é que esse tabernáculo seja construído com a madeira de acácia. E a madeira de acácia, ela não era uma madeira fácil de se trabalhar. Nenhum carpinteiro que se prezasse queria trabalhar com ela. Por quê? Porque ela era uma madeira grossa. Tinha um tronco muito largo. Por dentro era cheia de nó, por fora cheia de espinhos. Ela era tão dura que nem cupim pegava nela. Sol não rachava aquela madeira. Frio não fazia ela perder a sua veracidade, a sua força. E a chuva não inchava aquela madeira. Ela era uma madeira muito dura. E aqueles homens que vão trabalhar com a madeira, vão talhar a madeira, vão dizer para Moisés: existem outras madeiras nobres, existem madeiras bonitas, fácil. É só pegar várias madeiras de grande quantidade e começar a trabalhar,
que o serviço acabará muito mais rápido. E Moisés diz: Deus não quer serviço rápido, Deus não quer serviço fácil, Deus quer a madeira de acácia. Pregador, o que você quer dizer com isso? Deixa eu te dizer, espiritualmente falando, tem pessoas que entrou aqui hoje, que alguém olha para você, alguém olha para a sua história, alguém olha para a sua vida, alguém olha para aquilo que você já viveu, aquilo que você tem vivido, e ele diz assim: não dá, não tem condições, é muito grosso, não serve nem para pegar cupim, Diego, é cheio de nó, é cheio de espinho, vai dar trabalho, vai machucar as mãos do carpinteiro, meu Deus. Aí a minha Bíblia diz que Jesus vem a essa terra, homem experimentado no trabalho. E qual que era a profissão dele? Carpinteiro de Nazaré. Aí um dia alguém lança um ditado e diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas se esqueceram que Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Se esqueceram que Jesus é especialista em mudar a história do homem, em mudar a história do pecador, em mudar a vida, a direção do ser humano. Alguém olhou para você e disse assim: não dá, não tem condições, é uma madeira de acácia. Aí você vai pegar o texto e você vai compreender por que tinha que ser aquela madeira. Porque ela resistiria a qualquer prova, a qualquer luta, a qualquer situação. Ia doer o processo para tirar os nós, para tirar o espinho, passar a grosa, passar a lima, lixar. Dói, serrar a madeira dói. Mas olha que interessante, ela, pelo fato de ser tão grande, irmãos, ela não precisava ter emenda, era uma peça única. Sabe o que Deus está falando para você? Sabe por que está doendo o processo? Porque você é uma peça única. E Deus não aceita altares com emenda. Emenda com o mundo, emenda com o pecado, emenda com vai dar certo, faz desse jeitinho aqui, vamos colocar a mão, vamos colocar um dinheirinho aqui, vai dar certo. Ele não aceita altares para queimar incenso que tenham compactuação com o mundo. Vai doer, você vai chorar, vai sangrar, mas as mãos do carpinteiro também foram feridas. Para que ele pudesse mudar a sua história, primeiro as mãos dele foi ferida. Machucou, doeu. Mas ele sabe o que está fazendo por você. Ele sabe o que está fazendo na história da sua vida, na história do seu ministério, na história da sua família. Dói, o processo é dolorido. Mas depois que terminava, pastor, o que vinha? Vinha a glória. Ela era cheia de ouro por fora, enchia-se de ouro e resplandecia-se a glória. Está doendo, irmão, mas um dia alguém vai olhar para você, e vai contemplar a glória do unigênito Filho de Deus na sua vida. E eles nem imaginam que por dentro tem uma madeira dura, casca grossa, que foi preciso ser trabalhada. Mas agora eles vão olhar para você e vai falar: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero resplandecer a glória de Deus. Demora, o processo é demorado, é dolorido, mas ele pega as coisas improváveis aos homens e escolhe elas para poder trabalhar em cima disso. Lá em Juízes, capítulo de número 1, do verso 1 ao 40, eu me deparo com uma história linda. A história de um jovem chamado Jefté, o Gileadita, filho de Gileade. Aquele homem teve uma aventura com uma prostituta e veio a ter um filho, e agora ele leva o seu filho para dentro da sua casa, e o seu filho é criado como primogênito, mas aquele homem vem a falecer, e os seus irmãos não querem lhe dar o direito de primogenitura. 50% pertencia a ele, os outros 50% dividia-se entre os irmãos, mas os seus irmãos dizem: sobre nós você não vai reinar, você não vai julgar, sobre nós você não vai mandar, você não é nosso irmão, você é filho de uma prostituta. O caso é levado diante dos juízes, e ninguém pode fazer nada por ele, e ele sai para fora da cidade. Mas eu quero imaginar que de repente ele pense: já que eu estou sozinho, eu vou embora, eu vou começar a vida em um outro lugar, eu vou mudar a minha história. Ninguém em outro lugar precisa saber que eu sou filho de uma prostituta. Mas você sabe quem é que vai acolher aquele jovem? Um bando de salteadores, e ele se torna líder dentro daquele bando de homens ladrões. Ei, deixa eu te dizer uma coisa:
Cuidado com o que você tem falado, igreja, para os seus membros. Cuidado, líderes, com o que vocês têm falado com seus liderados. Cuidado, pai, com o que você tem falado com seu filho. Cuidado, marido, com o que você tem falado com a sua esposa. Porque depois que ela sair da porta, não imagina que talvez ela vai viver uma vida melhor do que ela vivia com você. Talvez ela seja acolhida por um grupo de salteadores. Talvez ele saia da presença de Deus por algo que você falou. E um dia você passa e veja ele na sarjeta. Devemos amar mais e julgar menos. A igreja, já dizia um antigo pregador, Billy Graham, que ela não é tribunal, ela é hospital. E Jesus está aqui, o doutor Jesus está aqui nessa noite. Eu não sei o que foi que te falaram, que te entristeceu, que te desmotivou. Mas eu vim falar para você, não vai embora não. Fica mais um pouquinho, Jesus está aqui, Ele quer curar as suas feridas. O homem pode ter te desprezado, mas o que é improvável para Ele é uma escolha certeira de Deus, é você. E aquele jovem agora está lá junto com os ladrões, e ele começa a prosperar no meio dos ladrões, porque ele era bom no que ele fazia. Alguém viu aquilo que não tinham visto dentro da casa dele, alguém lá fora viu. E muitas vezes parece que só conseguem dar valor naquilo que a gente faz, só os de fora, os de dentro não. Mas aquele jovem, ele agora vai receber uma notícia que vai mudar a história, o contexto da sua história. A história nos diz que os amonitas se levantam contra Israel para pelejar. E os anciões e os juízes não sabem como fazer agora para vencer essa peleja. O exército está aqui, a nação está aqui, e os juízes falam, nós iremos trazer a solução para esse problema. E eles saem a peregrinar pelo caminho, e eles vão até a terra de Tobi, aonde estava Jefté. Porque Jefté, ele poderia ser sim filho de uma prostituta, mas ele era um dos melhores valentes que existia na nação naquela época. Ele era um dos melhores manuseadores de armas que existia naquela época. E eles vão até atrás de Jefté e diz, Jefté, a nossa nação está sofrendo as afrontas dos amonitas, nós precisamos que você volte e guerreie por Israel, pelo Deus de Israel. E ele responde, agora vocês vêm atrás de mim? No dia que meus irmãos me lançaram fora de casa, lançaram as vergonhas no meu rosto, vocês estavam lá, vocês não fizeram nada e agora vocês vêm atrás de mim? Quem me garante que depois, olha a ousadia, que eu vencer essa peleja, vocês não vão me mandar embora? Ele já sabia que era campeão, irmão. Ei, você tem noção que quando Deus ele escolhe, Ele sabe que a pessoa nasceu para ser campeã? Ele pode passar a adversidade que for, ele já passa a adversidade, ele já conta testemunho sabendo que no outro dia vai começar outra prova, pastor. Mas ele está sempre com um sorriso no rosto, ele tem ousadia, ele sabe, eu vou passar por essa prova dando glória a Deus, não estou nem aí. E o interessante é que aqueles homens dizem, não, você vai ser honrado em Israel, você vai ser reconhecido em Israel. Você não vai estar lá no meio da tropa simplesmente como mais um soldado, você se tornará general em Israel. Vocês dão suas palavras? Damos nossas palavras, vamos porque nós vamos apresentar você ao povo. Aí eu imagino os irmãos dele, pastor, eu imagino os irmãos deles ali na testa da tropa, soldados ali esperando a resposta dos juízes, esperando a solução na qual os juízes iriam trazer para a nação de Israel. Imagina quando os juízes dizem, soldados atenção, soldados sentido. Os irmãos dele na posição de continência, e quem vem passando lá? Jefté, aquele que tinha saído com a mochilinha nas costas, humilhado, o filho da prostituta, aquele que ninguém deu valor, aquele que desprezaram, aquele que mandaram embora de casa, agora ele vem para ser a solução de uma nação inteira. Assim diz o Senhor para a sua vida. Te abandonaram, te desprezaram, jogaram você às mínguas, desprezaram você, desprezaram sua vida, o seu ministério, estão zombando da sua história, mas não se preocupe, eles ainda vão depender de você para chegar num resultado positivo, vão depender de você, porque o dom que Deus te deu é sem arrependimento, e Ele conta com você, e Ele te chama nessa noite, é hora de voltar para casa, é hora de receber a dupla honra, é hora de você ir, para que reconheçam que eu sou Deus na sua vida, e sou eu o arquiteto da sua história. Aleluia. Aí Jefté chega,
conversa com o rei dos amonitas, tenta negociar, não consegue. Ele ora ao Deus de Israel, e ele vai para a peleja, ele vence a peleja. E quando ele volta, realmente a promessa estava de pé. Ele agora já não é mais um simples general, ele se torna juiz em Israel, e ele vai julgar por 6 anos, e segundo a história, ele foi um dos mais honestos juízes que Israel teve. Sabe por quê? Porque enquanto os irmãos dele falaram assim, é filho da prostituta, Deus lá do céu falava para mim, ele é um valente, é um guerreiro, é um lutador, ele é um desbravejador, para mim ele tem valor. Então eu vim pregar para você nessa noite, não se preocupe com o que estão falando de você, não se preocupe com as enquetes que estão fazendo da sua vida, não se preocupa se estão fazendo enquetes para descobrir se você canta bem, toca bem, prega bem, se você sabe fazer alguma coisa ou não, se lá na sua empresa estão tentando te menosprezar, estão tentando te diminuir. Eu não sei qual é a ordem do seu problema, mas o importante é o que o meu Deus pensa ao seu respeito nessa noite. E aí, pegando os improváveis de Deus, 1 Samuel 16 não tinha como passar batido. Deus fala para Jessé, fala para Samuel, vai na casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei. Vai lá, Jessé o belemita, tem um filho dele lá que se encaixa no meu perfil. E é interessante que Samuel chega, os irmãos conhecem a história. Passa-se os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles se enquadrava no perfil de Deus. No de Samuel sim, porque lá no capítulo 10, o povo já tinha feito uma escolha fundamentada na ótica humana. Escolheram quem? Saul, homem forte, alto, guerreiro, valente, já tinha recebido a presença do Espírito Santo. Saul, irmãos, já tinha até profetizado, usado por Deus. Deus olhou e falou assim, é isso que o povo quer? Amém. Mas quando Saul peca contra Deus, Deus fala para Samuel, você vai manter ele no reinado, mesmo eu tendo ele rejeitado. Irmãos, o problema é essa hora, é a hora que Deus olha e fala, eu rejeitei. Aí você pode esquecer. Se Deus rejeitar, acabou, é o fim. Imagina que hoje Deus se levante do seu trono e olhe e fala assim, eu estou rejeitando aquela pessoa. Seria muito triste se essa pessoa fosse eu ou você. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, com a qual enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, e pela graça nós somos salvos. E todos nós aqui nessa noite somos escolhidos, porque por mais que não vejamos alguém aqui, tem algo especial na sua vida, que ninguém viu, mas Deus já viu, e um dia vai aparecer, vai despontar, Ele vai pôr em prática, você pode ter certeza disso. Por quê? Porque Samuel olha e fala assim, Deus, ele é muito bonito, é grande, é igual Saul, e Deus fala, Samuel, não vejo como o homem vê, você vê o que está diante dos olhos, eu contemplo o coração, Samuel. E o que é mais interessante, olha que interessante, Davi, por que ele era improvável? Ele era ruivo, os ruivos e os canhoteiros da mão esquerda eram desprezados em Israel, ruivos e canhotos, ele era ruivo. O filho mais novo, até na hora de dividir os bens, ele seria o que menos teria alguma coisa, seria ele, da parte do seu pai. Ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas, mas observação, as ovelhas não eram dele, ele era terceirizado, ele cuidava das ovelhas do pai. Totalmente improvável na ótica humana. E aí Samuel fala, acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem o menor, o pequenininho. E onde ele está? Está trabalhando. Então quer dizer que aqui é assim, os grandes ficam em casa e o pequenininho vai trabalhar. Deus não pega ninguém de braço cruzado, né, irmão? Começa por aí. Deus não escolhe ninguém que fique em casa sentado até meio-dia esperando o maná cair do céu. E é interessante, por quê? Porque agora Davi, passa-se alguns anos, e ele vai se tornar uma ferramenta, uma vez mais nas mãos de Deus, como improvável, porque o seu pai lhe chama. Davi vivia agora algumas jornadas no seu dia, onde ele tirava a ovelha do aprisco de manhã, ia tocar para o rei dormir depois do almoço, cuidava das ferramentas do material bélico do rei,
voltava para casa tarde, cuidava da ovelha, e um dia Israel está em guerra, e Davi agora é chamado pelo seu pai. Veja bem, só os 3 mais velhos estavam na guerra, tinha mais 4 em casa sem fazer nada, pastor, mas o pai chama Davi, o menorzinho, o improvável, e diz para ele: eu tenho mais uma função ainda para você, você vai levar alimento para os seus irmãos. Davi poderia bater no peito e falar: eu não posso ir perto daquela peleja, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, eu vou ser rei em Israel e uma flecha perdida pode me encontrar. Não, ele poderia falar: mas tem mais 4 aí, ó, que não está fazendo nada, manda eles. Não. Sabe mais algo que Deus contemplava em Davi? Davi era submisso, ele respeitava a hierarquia. O pai dele falou: vai lá. Sim, senhor, meu pai, eu já estou indo. E sabe o que levou Davi a ser vitorioso? O simples fato dele ter obedecido uma ordem. Se ele fala não, bate o pé e sai correndo, faz birra, porque o que tem de crente cheio de birra? O que tem de crente batendo o pé e questionando as ordens de Jesus na vida dele? Não foi para isso que Deus te chamou. Nessa ótica você está na ótica humana. Para se aplicar aos escolhidos por Deus, comece a ser obediente, meu irmão. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do seu pastor, a voz do seu líder, a voz do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge. Comece a ser obediente. Olha que interessante, Davi fala: estou indo, meu pai. Quando ele chega lá, a situação muda. Aí começa a entrar o escolhido de Deus em ação. Por quê? Porque Davi ouve a voz de Golias. Camarada, entre 2,60 a 3,14 de altura, não tem-se uma altura exata, cheio de instrumentárias, de armas, material bélico de primeira, só a ponta da lança 6 quilos, só a couraça dele 100 quilos. Davi está com uma cestinha de pão numa mão, com uns vinhos, umas frutas, na outra mão cajado, na cintura alforge presa, um saquinho. E ele ouve aquilo, ele larga o pão, larga tudo, e ele pergunta: o que está acontecendo? Porque ele ouve alguém gritando lá no meio do vale: não há homem em Israel para lutar comigo. Eu desafio em todo Israel, aonde haja um homem com coragem para vir brigar comigo. Davi olha para a cara daqueles homens, ele olha para a cara dos que pareciam ser guerreiros, e fala: nenhum de vocês se atreve a descer lá? Vocês vão deixar ele ficar zombando? Não é de Israel que ele está zombando, ele está zombando do Deus de Israel. Ei, sabe esse gigante que está te afrontando? Não é você que ele está afrontando, é o seu Deus que ele está afrontando. E eu nunca vi meu Deus entrar numa peleja para ele não ganhar. E Davi fala: eu vou lutar contra ele. Aí Davi faz até uma pergunta: o que ganha quem lutar contra ele? Ó, Davi, não paga mais imposto nem ele nem a família, e ainda casa com a filha do rei, vira príncipe. Davi falou: pronto, aposentei. Você está louco, Davi? O que você está pensando, Davi? Você não tem condições nenhuma, Davi. Você nunca pegou nem numa espada, Davi. Como que você pode falar que você vai para cima desse gigante? Você é improvável, Davi. Você jamais venceria uma peleja dessa. Os irmãos dele chegam e falam: Davi, não tem nenhuma malhada do pai para você ir resgatar no meio do mato? Olha, fica quieto que o negócio agora não é mais com vocês. Eu quero falar com o rei. Alguém leva Davi até diante do rei. Saul, um homem de guerra, experimentado nas batalhas, um homem que na ótica humana era provável, mas para Deus já tinha se tornado improvável. Ele olha agora para o rei e diz: rei, eu vou lutar em nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. O rei fala: Davi, você não tem experiência em peleja, em batalha. Davi fala: rei, você já matou urso e leão? Não. Pois é, eu não tinha armadura, eu não tinha lança, eu não tinha escudo. Tentaram pegar as ovelhinhas do meu pai, mas eu matei com as mãos nuas e cruas um lobo, um urso e um leão. O rei fica admirado e fala: Davi, realmente, você é um cara valente, mas tenta usar minha armadura. Davi tenta usar a armadura, não consegue. Sabe por quê? Conselho de ímpio não serve para crente. Roupa do mundo não serve para crente.
Roupa de desviado nunca serviu para crente, não, nunca. Você não foi chamado para ser influenciado por Saul, você foi chamado para influenciar. Você não foi chamado para viver a tendência da moda, você foi chamado para viver a tendência do céu. Quando Paulo prega, ele diz que ele é o quê? Embaixador de Cristo, embaixador do reino. A embaixada é um pedaço de um país dentro de outro. Quando Paulo diz eu sou embaixador, ele está dizendo aonde eu tiver reino, aonde eu tiver igreja, aonde eu tiver Jesus está lá. Eu vim para influenciar, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. E se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim me foi imposta essa obrigação. Ai de mim se não o fizer. Você não foi chamado para ser influenciado. Eu falava para o irmão ali atrás, eu falei assim, irmão, eu parei com essa história de ficar contando morto. Eu passei a contar os ressuscitados, porque os irmãos sabem o que a minha família passou. Contando o lado da minha esposa e o lado dos Bugarelli ali, foram 8 pessoas infectadas pelo coronavírus, e os 8 estão vivos. Meu pai 10 dias de UTI, está aí, cantou os hinos da harpa, adorando a Deus. Minha cunhada está grávida, ela teve, já está bem, já está melhor, já está trabalhando de novo, e não afetou ela e nem o neném. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Se Jesus te chamou, irmão, Ele garante. Se Jesus Ele te chamou, Ele garante. Para de se preocupar com o que estão pensando ao seu respeito e comece a se preocupar com o que Ele pensa ao seu respeito. Para de dar ouvido à voz de Saul e mostre para Saul que o Deus que você serve é muito maior do que a armadura dele. Ei, Saul libera. Vai lá, Davi. Davi desce no ribeiro e é interessante que ele escolhe 5 pedrinhas. Pega 5 pedrinhas, irmão, olha o improvável. Como que 5 pedras vai? Só que Davi, eu vou falar uma coisa para você. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, e ele estava manejando a sua funda, ele treinava. Alguém vai dizer por aí que o Espírito Santo impulsionou a pedrinha. Não, irmãos, Davi sabia qual que era o melhor alvo para acertar. Ele era treinado, ele não ficava nas horas vagas sem fazer nada. Ou ele estava adorando com a harpa, ou ele estava treinando com a sua funda. Dos dois, um. A tribo de Judá, ela tinha por costume treinar com fundas, com arcos, com flecha. E Davi se especializou. Porque enquanto a multidão olhava, olha só a visão de Davi, irmão. Quem é escolhido tem visão diferente. Enquanto as pessoas olhavam e diziam assim: Golias é muito grande, é difícil de derrubar. Davi olhava e falava assim: como é que eu erro um alvo desse tamanho, meu amigo? É mais fácil de acertar. O problema é se fosse pequenininho. Agora é um homem grande. Como é que eu erro um cabeção desse, meu Deus? Sabe qual é o problema das pessoas? Elas conseguem olhar para o gigante e exaltar a glória dele, esquece o Deus que serve. Consegue olhar para o desemprego, consegue olhar para as estatísticas, para o Ibope, consegue olhar para conselho de pessoas que estão na televisão, que nunca tiveram nada de Deus. Coach gospel agora que está surgindo aí, né? Só palavra de bênção, que você é tudo de bom, que vai dar tudo certo. Não espregam mais os espinhos, só as rosas. Mas eu vim aqui nessa noite para falar para você: a jornada com Jesus não é fácil, mas se Ele te escolheu, você é mais do que vencedor por aquele que te chamou, pelo seu decreto, para que você seja um vencedor. Vai ter aflições, e é no plural, aflições. Acaba uma, começa a outra. Mas Ele disse: todos os dias eu estarei convosco até as consumações dos séculos. Ele nunca te abandonou. Nós viramos as costas para Ele muitas das vezes. Quando desacreditamos do chamado, das promessas, chegamos a dizer que Ele errou o alvo, Ele errou o endereço, Ele errou a profecia. Deus não erra, irmão. Se Ele falou, vai se cumprir. Permaneça fiel a Deus. E é interessante que com uma funda, Davi ele vai e acerta a testa do gigante. Para resumir, o gigante cai, mas ele não morre. Davi tem que pegar a própria ferramenta de guerra de Saul. O que para um militar naquela época era algo muito humilhante: morrer pela sua própria espada.
morrer pelo seu próprio instrumento de guerra. Davi só não matou como humilhou o inimigo, irmão. Aí sabe o que eu acho interessante, irmã Larissa? Que quando Davi vence o gigante, aqueles que estavam lá há mais de 40 dias com medo atrás das montanhas, antes do vale, cria coragem na hora. Todo mundo sai correndo e dizendo: o Davi derrubou o gigante e arrancou a cabeça dele. Sabe aqueles que estavam falando mal de você, aqueles que se levantou contra o seu ministério, contra o seu chamado, contra a sua vida, eles não vão ter que ficar longe de você na hora da sua vitória. Pelo contrário, eles vão ter que glorificar Deus junto com você, vão sair correndo e gritando quão grandes coisas o Senhor fez pelos céus. E aí Davi arranca a cabeça de Saul, de Golias. Poderia ter arrancado de Saul também, mas não fez isso, né? E ele entra dentro da cidade. E quando ele entra com a cabeça do gigante, as mulheres começam a cantar uma música. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Sabe o que elas estavam dizendo? Os escolhidos pelo homem, os prováveis pelos homens, matou 1000. Os improváveis pelos homens, mas escolhidos por Deus, matou 10.000. Deus, Ele tem algo especial para realizar na sua vida, meu irmão. Só basta você crer, você acreditar. E para mim finalizar, entregar o microfone para o pastor. No livro de 1 Reis, eu terminei com isso daqui porque quando eu estava no meu serviço, eu já tinha o esboço dessa mensagem, alguns esboços já feitos, e eu resolvi passar para o caderno. E Deus me deu esse final dessa mensagem dessa forma, porque é especial para você aqui nessa noite. 1 Reis capítulo 19, verso 16. A Bíblia diz que Deus manda Elias ungir Eliseu, seu sucessor. E veja que interessante, ele seria agora o novo profeta de Israel. Mas aonde Elias estava? Aonde Deus manda ele ir? Ele estava no meio dos gados, atrás da 12ª junta de boi. Ele não era aluno da escola de profetas. Os alunos da escola de profetas já estavam próximos de terminar ali o seu bacharel, pegaram o canudo, pegaram o diploma, o anel, fazer a formatura. Algum deles seria o sucessor de Elias. Mas Deus não manda Elias ir para a escola de profetas. Deus manda Elias ir lá para o meio do pasto, atrás do boiadeiro, do arador de terra, e falou assim: ó, ele vai ser o seu sucessor. Mas Deus, ele não tem diploma. Não interessa, quando eu chamo eu dou a ciência. Mas Deus, ele não tem condições financeiras. Não interessa, eu sou o dono do ouro e da prata, e eu garanto. Deus, ele não tem aparência, não tem problema. Eu, quando eu vim, também não tinha aparecer, nem formosura. O que eu vou fazer na vida dele vai transparecer, vai exceder a aparência dele. Não se preocupa. Deus, mas ele não sabe nem falar. Mas eu faço quem ouvir direitinho. Não se preocupa não. E ele vai, bate com a capa nas costas do Eliseu e fala: me segue. Eliseu queima as traias, faz lá um cozido, despede do pai e da mãe e segue o profeta. E é interessante que quando ele começa a seguir Eliseu, os filhos dos profetas começam a dizer para ele: você sabe que Elias vai ser tirado de você, né? Hoje você vive na sombra dele. Eu imagino ele respondendo: olha, se Deus me chamou, eu não vou ser um eco, eu vou ser uma voz. Tem pessoas aqui se conformando em ser um eco. Deus não te chamou para ser eco. Deus te chamou para ser uma voz no meio desse povo que perece, que precisa de ajuda, que precisa de salvação, que precisa de redenção. E você está se calando diante do chamado de Deus, porque você tem medo, você não tem coragem, nem você mais acredita no seu chamado. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer que é noite de renovar as alianças, é noite de renovo com o Pai. Ele está na casa, Ele quer te abraçar e Ele te diz: eu te capacito, eu te levanto, eu te esforço, eu te encorajo. Sou eu quem faço na sua vida e não é o homem. Mas Eliseu, você não tem diploma.
Por isso que eu não saio da barra da saia dele. Eu quero aprender tudinho. A Bíblia diz que Elias fala assim para ele: ó, você fica aqui agora que Deus mandou ir lá para Betel. Opa, Betel é casa de Deus, aonde você for eu estou junto. Ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei ir se eu não for junto. Esperto, né? Foi junto. Aí ele chega para ele e fala: agora você fica aqui, que o Senhor me mandou ir para Jericó. Não, se o Senhor vai para Jericó, alguma coisa tem lá. Se Deus está mandando você ir, eu tenho que aprender, eu estou com o Senhor. Viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei ir se eu não for junto. Depois Elias fala: agora eu vou atravessar o Jordão. Elias deve ter pensado: ele não vai querer passar o Jordão, ele nem sabe que chegando lá vai abrir as águas. Eu vou atravessar, vou passar do outro lado do Jordão. Você tem que ficar aqui. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, eu estou contigo até o final. Ele poderia não ter diploma, pastor. Ele poderia não ter anel no dedo, ele poderia não ter condições financeiras, mas uma coisa ele tinha: força de vontade. Alguém aqui nessa noite chegou com força de vontade? É o suficiente para Deus trabalhar, irmão. Se você tiver um coração aberto dizendo: Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho meu dom, mas eu tenho coragem, Jesus, ele vai olhar para você e falar: não tem problema, meu filho, o que é improvável para o homem é uma escolha perfeita para mim. Eles atravessam. Elias bate a capa, o rio se abre. Eles atravessam, o rio fecha. Eu imagino Eliseu olhando e falando: meu Deus, ainda bem que eu sei nadar na braçada, porque o rio fechou. Se eu tiver de voltar sozinho, como fica? Que nada. Foi tirando onda, foi falando com ele. E o que ele pergunta? Me peça o que tu queres, e assim eu farei por você. Não quero nada muito difícil não, Elias. Nada muito grandioso. Eu quero só o dobro que você tem só. Quero porção dobrada do Espírito que habita em ti. Elias: olha, é dura coisa tu me pediste. Se você vê a hora que eu for separado de você, você vai receber. Se não vê, não recebe. Sabe o que eu acho lindo? Que a Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo, separou os dois. Elias não sobe na carruagem, ele sobe num redemoinho. Só que Eliseu não tira o olho dele e começa a ver ele subindo, subindo, e de repente cai a capa. Sabe por que ele conseguiu pegar a capa? Porque diferente de alguns, ele não subiu vendo o outro ficar para baixo. Ele primeiro viu o senhor dele subir, para depois ele ocupar o lugar do seu senhor. Irmãos, meu avô falava uma coisa: o pai do meu pai é muito bem verdade. Sobe na vida, mas não faz de outro ser humano degrau não. Isso é feio, você pode cair. Você sabe por que você vai chegar em lugares altos? Porque Jesus vai te proporcionar esse milagre. Sabe por que você vai ser muito bom naquilo que você faz? Porque Jesus, ele te deu o dom, e ele vai te capacitar, e acima de tudo a sua humildade vai te levar a esses lugares. Você não vai precisar puxar o tapete de ninguém. Elias subiu e Eliseu ficou no lugar dele. Essa é a lógica de Deus. Não adianta querer pular estágios, patamares. Eu já recebi propostas de N ministérios. Irmão, vem cá, né? Vai jogar 1 litro de óleo soia na sua cabeça. Você vai virar bispo. Você vai virar... Falaram, fizeram promessas. Você vai virar nosso apóstolo aqui. Não. Eu só sou um diácono na casa do Senhor. Só não. A pessoa que mais tem que trabalhar na casa do Senhor é os diáconos. Ele trabalha para os membros, ele trabalha para os cooperadores, ele trabalha para os presbíteros, ele trabalha para os evangelistas, ele trabalha para o pastor, ele trabalha para o apóstolo, para os bispos, ele trabalha para todo mundo. E eu estou feliz, porque Deus me fez um diácono. Se isso é o que Ele tem para o meu ministério, graças eu dou a Deus. Porque muitos estão numa sarjeta, e eu estou na casa de Deus pregando o evangelho dele, como um diácono na casa do Senhor, a qual eu não merecia. Mas a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou, e eu estou aqui para falar para você, que como me alcançou, alcança você, alcança o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, alcança os seus sonhos, os seus projetos. E é lindo, porque agora ele vem vindo com a capa na mão, somente ele, lá do outro lado, os filhos do profeta. Agora eu quero ver, eu imagino até eles zombando. Sabe nadar contra a corrente? Fez curso de natação?
enquanto cuidava lá dos bois. Eliseu pega a capa, bate nas águas e faz só uma pergunta: onde está o Deus de Elias? O rio responde: olha, eu conheço o Deus de Elias, conheço Elias e conheço essa capa. As águas se abrem, e quando ele atravessa, aqueles homens estão com a cara no pó. A Bíblia diz que eles se prostraram, e eles disseram: sobre Eliseu repousa o Espírito que estava em Elias. E alguém vai exclamar: hoje em Israel levantou-se um novo profeta. Agora ele já não é mais aluno, agora aqueles homens vão levar ele para dar aula, para ensinar. Agora ele vira professor na escola de profetas, porque o chamado de Deus não tem nada a ver com as minhas ou com as suas condições. O chamado de Deus tem a ver com o milagre que ele quer fazer na sua vida. E é lindo, sabe por quê? Como bom curioso que sou das Escrituras, quando você pega e os milagres que Elias fez, irmãos, ele faz 7 grandes milagres. Mas Eliseu, quando morre, ele morre e ele tinha feito 13 milagres, pastor. E aí talvez os numerologistas, os estudiosos, iriam dizer assim: Deus errou, porque se ele pede porção dobrado de 7 é 14. E ele morre com 13 milagres. Mas aí o Jesus dos improváveis, o Deus dos improváveis, aquele que fez a promessa, irmão, pode estar morto, ele vai cumprir. E eu provo na Bíblia para você, no livro de 2 Reis, capítulo 13, no verso 20 e 21. Eu vou ler para vocês verem, meus irmãos, porque é muito forte o que Deus faz aqui. 2 Reis 13, 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: olha, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra e entraram a entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, reviveu e levantou sobre os seus pés. Deus cumpriu a porção dobrada até depois de morto na vida daquele jovem que não tinha condições nenhuma, mas na ótica de Deus, até depois de morto fez alguém ressuscitar. Está morto o seu sonho? Você já enterrou a promessa, né? Já enterrou o dom. Tem uma novidade para você: é sem arrependimento o dom de Deus. Quero que vocês coloquem de pé nesse momento, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Aí onde você está, você vai pôr a mão no seu coração. E eu sei que Deus, Ele vai falar com você através dessa oração de uma forma especial. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de sorrir, sorri. Se der vontade de cantar, cante. Se der vontade de gritar, grite. Mas não fica parado, faz alguma coisa. Chama a atenção dele essa noite. Mostra para ele que a sua história, ela não pode terminar assim. Que te humilharam, te afrontaram. Que na ótica do homem você é pequeno. Você não tem nenhum valor significativo. Mas mostra para Deus que você tem vontade. Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai te levantar. E você que tem um sonho de ser um cantor, uma cantora para adorar a Deus, um pregador do Evangelho, um evangelista, um missionário, Ele está aqui nessa noite para renovar o pacto e a aliança com você. Coloca a mão no seu coração. Nós iremos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu não sei qual foi o momento na jornada desse meu irmão que ele fraquejou, que ela manquejou, que eles deixaram de acreditar que realmente o Senhor tinha um propósito especial na vida dele, na vida dela. Mas Deus, ele está aqui nessa noite, ela está aqui nessa noite, como os teus servos arrependidos. Meu Deus, como diz aquele louvor, voltando ao início de tudo, revendo os conceitos e valores
reconstruindo uma história nova contigo, Senhor. E assim como tu usaste a madeira de acácia, assim como tu usaste a vida de Jefté, a vida, meu Deus, de Davi, e a vida, meu Deus, de Eliseu, Senhor, nessa geração, levanta outros homens e mulheres que tenham a capacidade de te servir como estes homens, e provar para esse mundo que a igreja de Cristo está mais viva do que nunca, que não é uma pandemia que vai lhe parar, que não é uma enfermidade que vai lhe parar, que não é, meu Deus, uma frustração que vai permitir que ela pare, que ele pare. Eu te peço, Jesus, vem agora com o teu bálsamo, com a tua cura, contempla a alma dele, a alma dela, o coração, a mente, esquadrinha, ó Pai, e derrama o teu refrigério, derrama a tua cura, derrama o teu poder, Senhor. Ele não dá mais valor a si mesmo, ela não dá valor a si mesmo, perdeu, meu Deus, a expectativa, o sonho. Mas Jesus, o Senhor é um Deus que realiza sonhos, o Senhor é um Deus que conhece as lágrimas que foram derramadas uma a uma. Senhor, eu te peço, Jesus, entra no coração, na mente, na alma, renova, Senhor, a aliança nessa noite. Eu profetizo, Pai, vão embora de mão dada com o Espírito Santo, debaixo de uma nova ousadia, debaixo de uma graça, debaixo, meu Deus, da tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a causa de não termos sido consumidos, ó Pai. Mas chegamos aqui nessa noite para ouvir o Senhor dizendo que o Senhor ainda pega as coisas que o homem chama de improvável e coloca para se assentar entre os príncipes dessa terra. Eu te agradeço, Jesus, pela noite desse dia. Eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida do meu pastor, dos obreiros, pela vida dessa igreja. Eu te agradeço, Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, e que Deus, Ele te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Boa foi esta palavra. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Segundo o livro dos Reis. Larissa, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Na próxima semana seria o dia que nós estaríamos comemorando o 8º ano do Ministério AD Ponte São João. E em meio a esta pandemia toda, tivemos que mudar praticamente tudo. Eu disse a vocês que em um momento eu acabei ficando decepcionado. Eu havia dito que o pior investimento que eu havia feito esse ano, irmão Dilson, tinha sido a compra de 2 agendas, pois tudo que eu havia planejado e colocado na agenda acerca da igreja não seria possível acontecer. Mas o Senhor me fez entender: o que eu havia planejado não vai ser possível fazer, mas Deus traçou planos novos para nós, e esse ano vai terminar para nós infinitamente melhor do que nós começamos. As estatísticas dizem que caminharia por um rumo, mas Deus faz caminho onde não tem caminho, abre portas onde não tem portas, e este ano pode ser para você o melhor ano da tua vida. Melhor ainda, talvez o ano para você pode estar começando nesse dia de hoje. Há 8 anos atrás, quando nós iniciamos, algumas pessoas diziam: não vai, não dá certo, Ponte São João não funciona, a igreja, não nasce grama. E está esta grande lavoura aqui, plantada pelo Senhor, vidas restauradas, mudadas pelo poder da palavra de Deus. Esse ano para você pode estar começando nesse dia de hoje. Você crê nisso?
você pode dar ouvido ao Senhor nesta noite. Hoje de manhã em Indaiatuba eu falei sobre pessoas comuns que Deus transforma em pessoas extraordinárias. E o comportamento de uma pessoa extraordinária é diferente de uma pessoa comum. A primeira coisa que um extraordinário faz, ele não desiste dos seus sonhos. Ele estabelece propósitos na vida e segue e luta por aquele alvo. Você não pode desistir dos teus sonhos. A Bíblia diz que Isaac plantou e colheu naquele mesmo ano, e ele colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. Sabe por quê? Não é porque ele era bom, mas porque Deus o abençoava. O segredo não está em nós, o segredo está em Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, e disse-lhe: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro ela disse que não tinha nada, mas depois ela disse que tinha uma botija de azeite. Parecia não ser nada para ela. Hoje de manhã eu citei sobre Sangar, do livro de Juízes, um homem que em meio à crise de Israel, quando Israel estava desarmado, o rei Jabim havia desarmado Israel e tomado todas as armas de Israel. Os filisteus e os cananeus haviam proibido Israel de produzir armas, os ferreiros não podiam trabalhar. Mas a Bíblia diz que Sangar, um camponês, um improvável, ele não estava conformado com a situação. Quem sabe no seu sítio, na sua fazenda, ou na sua chácara, plantando a sua horta, lavrando a terra, ele sabia que talvez ele estaria bem, mas os demais israelitas não estavam bem. E a Bíblia diz que Sangar, ele tomou uma atitude, porque pessoas extraordinárias têm que ter atitude. E a Bíblia diz que Sangar, a única coisa que ele tinha em mãos, era uma aguilhada de tocar bois. Lembra em Atos capítulo 9, quando Jesus se encontra com Saulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é dar socos ou dar coices. Aguilhada é ferro de tocar bois. Sabe o que Jesus estava falando para Saulo? Até quando você vai ficar dando murro em ponta de ferro? Até quando você vai fazer e continuar fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, não segundo a minha vontade? O que Sangar tinha nas mãos era uma aguilhada de tocar bois. E a aguilhada de bois, aquele ferro, tinha na ponta um ferro para cutucar o boi, para que ele pudesse se movimentar, e da outra parte uma pequena ferramentazinha parecida com uma pá, onde ele ia limpando os ferros do arado para que ele estava trabalhando. Sangar significa espada. Imagine um homem que o significado do seu nome era espada, mas a única coisa que ele tinha era uma ferramenta agrícola nas mãos. Mas ele não se intimidou. Alguém que diz que quem sabe faz a hora, faz acontecer. Tem pessoas esperando a oportunidade surgir. Eu estou criando oportunidades para fazer aquilo que preciso fazer. Sangar não ficou esperando um grande exército se levantar para começar a lutar.
O que Sangar tinha nas mãos era uma ferramenta de tocar bois. E a Bíblia diz que aquele homem pegou aquela ferramenta e matou 600 filisteus. E Israel passou a ter paz a partir daquele dia. O que é que você tem nas mãos nesta noite? Você está esperando o quê? Quando eu me formar eu vou. Não, começa a fazer hoje. Quando eu me aposentar, não, comece a fazer hoje. Crie situações. Talvez há pessoas que estejam oprimidas. Talvez há pessoas que estejam passando por necessidades. Quando eu estiver rico, eu vou contribuir com a obra do Senhor. Há pessoas que às vezes não contribuem porque acham pouco o que ele vai contribuir. Sangar tinha pouco, mas o pouco que ele tinha, ele confiou em Deus e deu vitória ao seu povo. Esta mulher tinha só uma botija de azeites, e ela chega para Eliseu e disse: olha, o meu marido temia ao Senhor, e ele morreu, e ele deixou dívidas, e os credores vieram agora para buscar os nossos filhos para trabalhar como escravos, até que a dívida seja paga. Ela procura o profeta e diz isso a Eliseu, e Eliseu chega para a mulher e disse: você só tem uma botija? Sim, só uma botija. Mas você tem relacionamento? Tenho. Irmãos, relacionamento vale mais do que dinheiro, sabia disso? Tem muita gente que sofre porque não tem relacionamento. Aquela mulher foi impulsionada por Eliseu a pedir vasos emprestados. Eliseu disse: procure vasos emprestados, e ela buscou os vasos emprestados. Busque muitos. E a Bíblia diz que ela buscou muitos vasos emprestados, e depois que os vasos vieram, Eliseu disse: entra para dentro de casa e feche as portas, feche a porta da casa e comece a derramar o azeite sobre os vasos. E ela foi enchendo. De repente ela disse para o profeta: acabou-se os vasos. O azeite não acabou, o que acabou foram os vasos. Se ela tivesse procurado mais vasos, o azeite não faltaria para ela. E a Bíblia diz no versículo 7: então veio Eliseu a ela e o fez saber, e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. Eu acho que você não entendeu. Esse vivei do resto estava a faculdade dos filhos, a roupa dos filhos, o tênis dos filhos, o plano de saúde dos filhos, o salão de beleza da esposa. Eu acho que você não está entendendo ainda. Quando Deus multiplicar o azeite na tua vida, Ele vai cuidar de você durante todos os dias da tua vida. Só que tem uma coisa: a mulher era viúva, mas quando você volta em Reis, no 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Obadias, e este homem, quando havia seca em Israel, este homem cuidou de 100 profetas, 50 numa caverna, 50 na outra, dando-lhe pão e água durante 3 anos e meio, enquanto a seca durou em Samaria. Este homem se chama Obadias, e Flávio Josefo, o historiador, afirma que este homem era o esposo daquela mulher, daquela viúva, e provavelmente a dívida dele foi contraída cuidando daqueles homens de Deus. O que é que eu quero dizer para isso? A semente que você planta, talvez você mesmo não vai colher, mas vai ter colheita farta em abundância para os teus filhos, para a tua geração. Você acredita nisso? É possível que você planta hoje, mas quem vai colher vai ser os seus filhos, os seus netos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Até um copo de água, quando eu dou com fé para alguém, eu não perco o meu galardão diante de Deus. Eu quero te encorajar nesta noite. Obadias plantou na vida de homens de Deus. Eu não quero que você semeie na minha vida hoje.
eu gostaria que você plantasse uma semente de fé nesta obra. Semana que vem vai ser um final de semana festivo aqui nesta igreja. Vai ser um final de semana de vitória. Eu estou fazendo contato, estive hoje com o pastor Aparecido em Indaiatuba, conversei com o pastor Ari de Montemor, inclusive sábado que vem vão estar aqui. Sábado que vem vai ter um café da manhã especial às 9 horas da manhã, onde nós estaremos lançando a plataforma da Kairos, o Instituto Educacional da Igreja. E além de estarmos lançando esta plataforma digital, nós estaremos fazendo o lançamento da Bíblia, O Homem Segundo o Coração de Deus. Wagner, traz-me uma daquelas Bíblias, por favor. O Homem Sábio Segundo o Coração de Deus. E vai ser uma festa no sábado que vem de manhã. Adilson, eu não tinha pensado, a Casa Publicadora Paulista está patrocinando este evento, e eu não imaginava que seria exatamente na data da festividade da igreja. É um presente de Deus para nós, irmãos. O projeto Deus na Minha Casa, Deus levantou uma família para abençoar-nos com as Bíblias que estamos abençoando cada família, e ainda que de uma forma que era para ser anônima, que nós não podíamos nem divulgar, porque Ele pediu para que não fosse divulgado. Mas eu gostaria que vocês nesta noite glorificassem a Deus pela Casa Publicadora Paulista e pela vida do irmão Adilson Rosa e da sua família, que tem mantido este projeto nesta igreja de pé, para a glória e honra do nome de Jesus. Vocês podem glorificar a Deus nesta noite, aplaudir a Jesus pela vida e por essa iniciativa. Irmão Adilson, esta semente que vocês têm plantado não é só neste ministério. Tem muitos pequenos ministérios e médios ministérios que estão sendo alcançados pelo projeto Deus na Minha Casa. E eu vou dizer uma coisa para você, fique tranquilo. Se porventura um dia você faltar, tem depósito de Deus para cuidar dos teus filhos e da tua geração. Eu vejo Deus te levantando como Obadias para assistir esta obra e a obra de Deus. E pode acreditar, os teus filhos não serão levados pelos credores, porque tem cuidado de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua geração. Bendito seja o nome do Senhor, porque quem planta com fé, colhe milagres para ti e também para a sua geração. E sábado que vem, 9 da manhã, lançamento da a Bíblia de Estudo do Homem Sábio, segundo o coração de Deus. Nós tínhamos aberto para diáconos, pastores, para suas esposas, para os presbíteros, lideranças de outras igrejas. Já temos mais de 100 pastores confirmados, Adilson, que vai estar aqui, fora os nossos irmãos, que agora eu estou abrindo para vocês. E eu não poderia fazer esta festa sem vocês aqui no próximo sábado. E eu gostaria que os irmãos que aqui estão confirmem com o irmão Wagner, o pastor Marcelinho, se você vai estar ou não, porque vai ter um café muito especial aqui e vai ter bênção de Deus, e você não pode ficar fora deste projeto. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Amém? Venha participar de um café conosco aqui, vai ser um prazer recebê-los. Porém, domingo que vem, nós vamos fazer um grande culto, e eu anunciarei a vocês quem é que vai estar ministrando aqui no domingo e na segunda. Não vamos ter o congresso de 8º ano, mas pensa numa festa arrojada, vai ser esse próximo final de semana. Sábado de manhã teremos o lançamento da Bíblia, teremos o lançamento da plataforma. No domingo, culto pela manhã, culto à noite, e segunda à noite, cheios da bênção e da palavra de Deus aqui neste lugar. Convide amigos para que aqui estejam, para que o Senhor possa os alcançar também. Amém, meus irmãos? Pastor Gaspar está vindo de Vinhedo. Eu tentei, Adilson, segurar só com os pastores da cidade, mas aí o pastor Aparecido falou: eu não vou ficar fora,
Pastor Parecido, um pastor presidente de uma grande igreja em Indaiatuba. Pastor Gaspar é pastor presidente de uma grande igreja em Vinhedo. Disseram: não, pastor, eu quero celebrar com vocês. Eu falei: então venham. Agora, se eles estão vindo, eu gostaria que vocês viessem também. Porém, é preciso confirmar, porque crente não bebe, mas quando tem víveres na mesa, ele participa com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, para que nós não venhamos ser envergonhados na produção do que vamos fazer, eu gostaria que os senhores dessem um nome para que nós pudéssemos preparar com muito carinho o café. A irmã Kézia, a nossa convidada, o Márcio também, venham todos. Vai ser uma manhã de vitória. Quem crê nisso diz amém. Amém? Fique de pé mais uma vez, eu quero orar por você. Amanhã, segunda-feira, pastor Marcelo, nós teremos aqui na Ponte São João, tem muitos irmãos assistindo este culto pela Rede Bálsamo e Mel. Eu quero convidar você para vir amanhã. Vai ser uma semana festiva. Amanhã começa a semana de festividade do 8º ano do aniversário da nossa igreja. Não poderíamos deixar passar assim, mas Larissa me avisou: pai, semana que vem, sábado que vem, seria o 8º ano da comemoração, pai, não deixe passar em branco. Falei: minha filha, como é que vamos deixar passar em branco? Convide amigos e venham celebrar conosco o 8º ano do Ministério AD Ponte São João. Amém, meus irmãos? Você quer semear com fé nesta noite? Tome a tua oferta nas tuas mãos, tome a tua oferta, o teu dízimo, e nós vamos apresentar ao Senhor em oração, e Deus vai multiplicar o seu favor sobre a sua vida. Glórias a Deus. Está descalça, Larissa? Mas agora é alguma regra não para cá? Ah, muito bem. Uma vez eu cheguei numa igreja, irmãos, e para subir no púlpito tinha que estar descalço. Eu falei: meu Deus, será que a Larissa agora visitou essa igreja e quer trazer essa moda para cá? Irmãos, é porque eu sei que a vaidade custa caro, eu sei que às vezes dói os pés, mas vamos orar para que Jesus receba a oração da irmã Larissa, né? Larissa, quando tem culto no domingo, 14h já começa a se produzir, porque ela quer estar na presença do Rei, bem bonita, bem abençoada. Então, meus irmãos, eu sei que as irmãs fazem assim também, e eu percebo que é uma alegria no coração das irmãs, porque depois que inventaram a chapinha, não tem nenhuma mulher mais com baixa autoestima. A alegria é completa no Senhor. Então se alegre no Senhor nesta noite, porque você é uma bênção para Deus. Os diáconos, apóstolos, Larissa vai louvar com louvor. Logo após impetraremos a bênção apostólica e nós estaremos encerrando este culto. Nós vamos orar. Eu quero consagrar a tua oferta e o teu dízimo, e depois você se assenta para louvar ao Senhor, e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Pai de amor, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Que palavra generosa que nós recebemos nesta noite. Obrigado por ter usado o teu filho Fernando para falar conosco. Agora, Senhor, nós vamos ofertar na tua casa. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Multiplica o teu favor sobre a vida da tua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Sentem-se e louvem ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que
Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Que pena, né? Nós gostaríamos de estender mais, mas o horário, né, o relógio nos convida a parar. Mas antes de finalizarmos, irmãos, eu gostaria de dar as boas-vindas. Já sei que foi apresentado a alguns irmãos aqui, mas chegou até as minhas mãos, alguns irmãos que nos honraram com a sua presença, e nos alegra muito, irmãos. A D. Ponte São João se alegra juntamente com todos os irmãos receber os nossos amigos, aqueles que se desprenderam, né, irmãos, dos seus afazeres para estar conosco aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. E eu peço gentilmente que, na medida que for anunciado o seu nome, que você dê um sinal, né, ou se coloque de pé, para que a igreja possa lhe receber com as boas-vindas. Amém? Cadê a irmã Sofia? Eu vou dizendo o nome: irmã Sofia, Ademilson, Elizabeth, a irmã Giovana, irmão Samuel, Diego, Bruna, Laura e Giovana. Cadê esses irmãos? Estão aí? Meus amados e queridos irmãos, vocês são mais do que bem-vindos a esta casa. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos vossos corações, que tenham uma semana regalada de bênção, com as mãos do Senhor guardando e protegendo toda a sua casa e toda a sua família. Sejam bem-vindos a esta casa. Se a igreja está feliz com a presença desses irmãos, pode dizer um amém? Com esse amém, a igreja está dizendo que vocês são mais do que bem-vindos. Seja sempre bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos, como o nosso pastor diz, iniciando uma semana com chave de ouro. Que palavra maravilhosa, né? Saímos daqui nesta noite alimentados pela palavra do Senhor, e não vai ser diferente amanhã, irmãos. Eu creio que amanhã ainda tem mais porção da parte de Deus para as nossas vidas. Já foi aqui feito o convite, mas eu quero ainda assim trazer a memória de todos. Não venham só, convide mais pessoas para estarem aqui conosco, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu creio que os avisos já foram passados. Eu quero gentilmente mais uma vez te pedir para que você coloque sobre os seus pés. Nós vamos fazer uma breve oração, agradecidos a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado e nos concedido. Eu acredito que nem precisamos mais pedir a Ele mais nada, somente agradecer, porque Ele tem dado das suas bênçãos sobre a igreja e sobre o seu povo. Amém? Oremos ao Senhor. Papai querido, nesta oportunidade, queremos somente agradecer a Ti, Senhor, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por este culto abençoado, por esta palavra, por cada família representada aqui nesta noite, papai. Papai querido, nós te pedimos somente mais isso, Pai, na paz que tem aqui nos trazido. Leve-nos, Senhor, de volta aos nossos lares e nos dê uma semana abençoada, protegida, guardada, Senhor, pelas Tuas mãos. Pai querido, que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.